Uou! Voltamos. Tudo bem? Como é que vão vocês aí do outro lado? Não esquece, hein? Dá um like, dá uma curtida, se inscreva no nosso canal, beleza? Bom, vim hoje falar de um assunto que eu acho que você vai gostar, no mínimo interessante. No mínimo, eu vim falar com você sobre um fenômeno que acontece numa tribo indígena chamado tribo Pirarã. Essa tribo Pirarã aqui no Amazonas, ela tem uma característica muito interessante, que foi estudada por uma pessoa chamada Eduardo Sapir. Ele fez um diagnóstico e percebeu que essa tribo ela não conseguia quantificar. O que acontecia com essa tribo? O que acontece com essa tribo? Se você pegar um peixe, colocar um peixe do lado e perguntar para ele quantos peixes tem aí, ele vai falar pouco. Se você botar um monte de peixe do outro lado e perguntar para ele quantos peixes tem aí, ele vai falar muito. Essa tribo ela não quantifica, tá? Ela não quantifica, ela não tem o elemento matemático, não faz parte da realidade deles, tá? É algo muito interessante. E isso nos traz uma reflexão. Por quê? O pensamento, ele modula a tua frequência mental. O pensamento faz isso, ele cria uma modulagem no teu pensamento. O teu pensamento muda, a forma como você pensa muda. Quer um outro exemplo? Você vai lá nos Estados Unidos, muitos de vocês já devem ter ido, você vai lá nos Estados Unidos e você de repente escuta, ou num filme, né? Em filme eu acho que é mais fácil, você vai ver um policial lá falando: olha, estou numa perseguição aqui na avenida tal, né? Estamos indo na direção leste, ou o fugitivo está indo à direção oeste, né? Em questão de segundos, ele consegue saber se é leste, se é oeste, enquanto está dirigindo, perseguindo um outro carro. Quando muita gente aqui no nosso país não consegue saber nem onde o sol nasce, que ponto cardinal é aonde a pessoa enxerga o sol nascendo, ele não sabe. Então, o pensamento, a forma como você pensa, modula. Você quer ver um outro exemplo? A língua, né? A língua escrita e falada, né? A forma como você faz uma pergunta no idioma inglês, quando você leva o verbo para frente, é bem diferente do nosso em português. A frase é a mesma, você só muda o ponto de interrogação, né? Ou tem um ponto de interrogação ou não. Então você percebe que assim, o pensamento, de forma geral, a forma como as pessoas pensam, a realidade em que elas estão ligadas, muda drasticamente e modula drasticamente, né, o pensamento delas, tá? Levando essas pessoas a terem razões cognitivas com circunstâncias iguais. Você considera a mesma circunstância, mas você vai ter dois pensamentos completamente diferentes, tá? Então assim, lembra? Tribo Pirarã. Quer conhecer um pouco mais? Estude um pouco mais sobre isso. Mas lembra, o pensamento, a mudança de pensamento modula, né, à medida que você aprende diferente, tá? Transforme o teu pensamento, transforme a tua ideia, transforme a forma de você viver. Você vai perceber que você ganha com isso, que a tua frequência mental muda e que você vai ser uma nova pessoa. Ok? Um beijão. Tchau.